Imagine um animal cujo coração pesava tanto quanto um carro popular. Um ser que, ao caminhar, não apenas deslocava poeira, mas alterava a frequência sísmica do solo. Estamos falando dos titanossauros, um grupo que reúne os maiores animais terrestres que já habitaram o nosso planeta. Muitas vezes, quando pensamos em dinossauros, o Tiranossauro Rex rouba a cena com seus grandes dentes e função de predador. Mas do ponto de vista da biomecânica e da evolução, os maiores avanços em termos de tamanho corporal ocorreram entre os saurópodes titanossauriformes. Esses dinossauros, que incluem gigantes como Patagotitan maiorum e Argentinosaurus, estão entre os maiores animais terrestres já existentes. Embora não se possa afirmar que os titanossauros representem o limite máximo do tamanho que animais terrestres podem atingir, eles provavelmente se aproximaram da linha do limite, que a carne e o osso conseguem sustentar sem colapsar devido a fatores como gravidade, fisiologia e disponibilidade de recursos. Hoje, vamos abrir o RG desses gigantes e entender a anatomia que permitiu a existência de um titã. Para entender um titanossauro, você precisa esquecer uma parte do que sabe sobre ossos pesados. Se os ossos de um Patagotitan fossem maciços como os de um elefante, ele seria pesado demais para se mover. Uma das questões mais fascinantes é a pneumaticidade. O esqueleto de um titanossauro tinha uma parte oca. Ele era repleto de câmaras de ar, chamadas de pleurocelos. Imagine uma estrutura em favo de mel, extremamente leve, mas mecanicamente rígida. As vértebras do pescoço eram obras-primas de bioengenharia. Elas precisavam sustentar um pescoço que podia chegar a 12 metros, agindo como braços de um guindaste. Para equilibrar essa ponte pêncil-biológica, esses animais provavelmente contavam com estruturas como o ligamento nucal, um sistema elástico que ajudava a sustentar o pescoço com o mínimo gasto de energia muscular. O segredo do gigante não era a força bruta, mas a eficiência. Agora vamos para a parte interna. Como você bombeia sangue para uma cabeça que está a 3 andares de altura? Esses animais tinham um sistema cardiovascular complexo. Estima-se que o coração de um grande titanossauro precisasse exercer uma pressão arterial possivelmente 3 vezes maior que a de um ser humano. Trata-se de um músculo cardíaco capaz de empurrar litros de sangue contra a gravidade de forma ininterrupta por muitos anos. E a respiração? Eles herdaram dos seus ancestrais um sistema de sacos aéreos, similar ao das aves modernas. O ar fluía em uma única direção, o que significa que o oxigênio estava sendo absorvido tanto na inspiração quanto na expiração. Esse sistema de resfriamento interno era vital. Um animal desse tamanho gerava tanto calor metabólico que, sem esses sacos de ar para dissipar o calor, ele literalmente cozinharia por dentro. Um titanossauro adulto precisava consumir mais de 100 quilos de vegetação por dia. Estima-se que eles podiam passar a maior parte do dia se alimentando. Mas aqui está o detalhe curioso: eles não mastigavam. Se você olhar detalhadamente para um titanossauro, verá dentes em forma de estaca ou lápis, projetados apenas para rastelar as folhas, não para triturar. O trabalho pesado acontecia no estômago. Eles eram grandes tanques de fermentação ambulantes. A comida ficava retida em um sistema digestivo imenso, onde bactérias quebravam a celulose dura das gimnospermas e coníferas. Atualmente, embora não seja um consenso, debate-se que algumas espécies utilizavam gastrólitos, pedras que engoliam para ajudar a moer o alimento mecanicamente dentro do estômago. O corpo do titanossauro era, essencialmente, uma fábrica química processando energia para sustentar uma estrutura de 70 toneladas. Nem todo gigante era feito apenas de carne macia. Alguns titanossauros possuíam osteodermos, placas ósseas inseridas na pele, formando uma espécie de armadura natural. Embora nem todos apresentassem essa característica, fósseis mostram que, em certos casos, essa proteção pode ter ajudado contra predadores. Para sustentar esse peso colossal,
As patas dianteiras dos titanossauros funcionavam como colunas quase verticais. Em vez de apoiarem a mão como um lagarto, eles caminhavam sobre os metacarpos, dispostos em forma de ferradura, formando uma estrutura compacta e resistente. Os dedos eram reduzidos e pouco visíveis externamente, envolvidos por tecidos acolchoados que ajudavam a distribuir o peso e evitar que o animal afundasse em solos macios. Do ovo, que curiosamente tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de vôlei, podendo variar de um pouco menor a ligeiramente maior, até o estágio de um gigante do Cretáceo, o crescimento de um titanossauro está entre os mais impressionantes da história dos vertebrados. Eles dominaram grande parte do supercontinente Gondwana e mostram que, na natureza, o tamanho não é apenas uma vantagem, mas uma estratégia evolutiva complexa de sobrevivência. Quando olhamos para um fêmur de 2 metros em um museu, não vemos apenas um fóssil, mas o registro físico de um dos maiores animais que já existiram. Os titanossauros representam soluções evolutivas extraordinárias para desafios extremos da física e da biologia. E, enquanto novas descobertas continuam surgindo na América do Sul, a história desses gigantes segue sendo reescrita pela ciência. Se você gosta de dinossauros, se inscreva no canal do Dino Didico e ative o sininho para acompanhar todas as aventuras pré-históricas. Até a próxima!